Vamos fazer agora a análise da luta entre Dan Ai, que vai enfrentar aqui o Gavin Tucker, Capitão Carisma, aqui com suas análises. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Na descrição aqui tem um link das nossas redes sociais. E se você quiser ajudar aqui a apoiar o nosso canal aqui, a gente continuar com esse trabalho, na descrição aqui tem um link, é apenas R$12,90 por mês e você recebe todos os palpites aí do Capitão Carisma, além das análises que a gente está dando aqui gratuitamente no YouTube. Bom, capitão Dan Ige, sei lá, atleta bem experimentado no UFC, capitão, veio do Dana White contra The Series em 2017, estreou no UFC em 2018 em cima do Júlio Arce, acabou perdendo por decisão unânime. De lá pra cá, embalou, capitão, veio uma boa sequência de vitórias aí, 6 vitórias consecutivas, venceu o Mike Santiago, você vai citar aí e falar detalhadamente sobre cada um, mas tem aí no seu histórico Edson Barbosa aí, venceu em maio de 2020 por decisão dividida. Na sua última luta, enfrentou aí o Calvin Keita e acabou sendo derrotado aí por decisão unânime. O que você vê aí no Dan Ige? O que você enxerga e traz para nós aí dele de ferramenta para enfrentar aí o Tucker? O Dan Ige é definitivamente um atleta de muita habilidade, muito talento, muita inteligência. Até mesmo nessa derrota contra o Calvin Keita foi interessante ver como que ele saiu da luta falando: o que me deu problema foi isso, tenho que trabalhar nisso. Foi bem legal ver isso por parte do atleta. Mas tipo assim, simultaneamente falando, eu vou te dizer que eu acho que o Ige meio que chegou... Eu vou dizer no limite, mas eu digo no limite em relação à posição dele. Ele entrou no top 10 da categoria, que era um lugar que eu não via ele entrando, e eu acho que a luta dele contra o Calvin Keita meio que mostrou um pouco disso, porque apesar dele ter sido competitivo, surpreendentemente competitivo, ele foi dominado, sabe? E teve uma questão aí de inatividade do Calvin Keita ao longo dos 5 rounds, mas quando ele queria acertar, ele estava acertando com muita facilidade. E isso eu não acho que seja um demérito do Dan por si, sabe? Ele tem ótimas mãos, ele tem um bom boxe, ele é um cara bem estrategista, ele tem boas quedas, um bom jogo de solo também, bem completinho. Essa luta dele contra o Edson Barbosa, tipo assim, ele lutou muito. E essa que é a coisa doida, porque ele lutou muito, mas ao mesmo tempo eu achei que ele perdeu tão claramente que o fato de ser registrado como vitória me deixa mais fulo e mais querendo desmerecer do que se ele tivesse perdido, como eu acredito que é o resultado justo, sabe? Porque o primeiro round não tem nem contestação, o Edson Barbosa chegou a deitar ele, Dan Ige veio na estratégia correta de colocar pressão, de trabalhar o boxe, de encurtar a distância, mas o Edson Barbosa estava com os golpes muito precisos, contra-golpes muito bons. O segundo round foi o round mais parelho da luta, foi o round diferencial, mas só que, o Dan Ige sentiu bem claramente golpes no corpo ali, e não conseguiu fazer o mesmo com o Edson, sabe? Então, pra mim, foi bem definido quem foi o vencedor desse round. E o terceiro foi o round do Dan, que apesar do Edson estar sendo competitivo durante a maior parte do round, ele foi quedado, faltando 1 minuto e meio para o round terminar, tomou uma sequência de cotoveladas ali no chão, e também não tem contestação esse round, mas na minha opinião, todo o resultado da luta não deveria ter tido contestação, honestamente falando. E isso aqui, igual eu falei, eu não quero sacanear o Dan como atleta. A impressão só que eu tenho é que ele pegou umas lutas recentemente com os resultados meio suspeitos, teve umas performances assim, e a impressão que deu é que ele foi catapultado a uma posição que ele ainda não tinha feito por merecer, apesar de no papel ele ter de fato feito por merecer. Mas fora isso, ele tem uma ótima vitória contra o Mirsad Bektic, onde ele mostrou muito bem os seus talentos como contra-golpeador, como boxeador, e também como jiu-jiteiro, porque o Mirsad Bektic é um dos melhores wrestlers em combinação com grappling que você verá na categoria hoje. Ele não está sendo mais tão efetivo quanto era, mas só que quando ele consegue a queda, ainda é um cara bem difícil de ser parado, e eu achei que o Dan Ige fez um ótimo trabalho segurando ele, acertando os melhores golpes durante toda a luta. E
O jogo dele é bem isso, ele tem bons chutes, mas o jogo dele é mais baseado no trabalho com mãos, encurtar a distância, trabalhar combinações, acertar bastante o corpo. Quando possível, ele também consegue trabalhar como contra-golpeador, se estiver enfrentando um oponente mais agressivo. E isso que eu achei super legal de ver no Dan Ige, é como que ele não é um cara tipo, eu sou um lutador de pressão, ou eu sou um lutador de contra-golpe, ele se adequa ao que a luta pede. Então, contra o Calvin Kattar, ele estava tentando boxear um pouco mais e trabalhar um pouco mais no contragolpe contra um tipo assim, tentar fazer o Kattar entrar com combinações para ele poder acertar depois, porque ele estava lidando com um adversário que tem um controle de distância muito bom e um jab muito bom. Então, para ele não ficar entrando e tomando esse jab na cara a luta inteira, ele optou por essa estratégia. No final não deu certo, mas aí eu não acho que tenha sido um erro na estratégia, é mais uma questão de diferença de fundamentos técnicos e talento no geral. Contra o Edson Barbosa, que é um cara que cede à pressão, ele fez o papel de agressor, fez bullying com ele, levou a luta a ele o tempo todo, e apesar de, como eu falei, o resultado ter sido incorreto, é loucura dizer que a luta não foi pelo menos competitiva. E contra o Mirsad Bektic, que é um cara que geralmente trabalha com a pressão, ele fez o papel de contra-golpeador, andando para trás, circulando, trabalhando quando ele via que o Mirsad dava aquele passo extra. Então, é um cara que, apesar dele não ser completo no sentido de, tipo, você vê ele trocando e ele consegue fazer absolutamente tudo, o que ele faz muito bem, e ele tem um senso estratégico muito acima da média. É um cara que realmente pensa assim, eu não tenho armas suficientes para falar, eu vou entrar com o mesmo jogo e vou vencer todos os meus oponentes. Então eu vou mudar a minha forma de aplicação todas as vezes que eu entrar. E eu gosto muito de ver isso em um lutador. Esse é o Dan Ige. Bom, capitão, do outro lado, a gente tem aí o Gavin Tucker. Vou contar até uma história aqui, verídica, tá, pessoal? O Gavin Tucker é da Tristar. O Bab esteve no Canadá aí alguns anos atrás. Tem até uma foto aí ridícula dele, mas ele insiste em postar essa foto o tempo todo. Tá com o dente sangrando aí de um murro que tomou na cara. Foi o próprio Gavin Tucker que bateu no Bab, com mentira e tudo aí. Capitão Carisma, você que é um grande amante aí da Tristar e de vários atletas canadenses. Gavin Tucker estreou no UFC em 2017. E de lá pra cá tem só uma derrota para o Rick Glenn. Venceu na sua última luta o Billy Quarantillo em dezembro do ano passado. O que você vê aí do Gavin Tucker? O que ele vai estar trazendo aí de ferramentas para enfrentar o Dan Ige? Já deixa eu desmentir meu colega Yuri Campos aqui. Não foi o Gavin Tucker que sangrou a minha boca. Eu conheci ele, inclusive um cara sensacional, mas infelizmente não pude trocar alguns golpes com esmero com ele, não tive esse privilégio, mas foi legal só conhecer e poder trocar uma ideia. Gavin Tucker foi um cara que estreou no UFC e me impressionou muitíssimo na luta dele contra o Sam Sicilia. Movimentação absurda, muito rápido, muito leve nos pés, assim, colocando golpes muito bons. Ele estava fazendo um negócio que me deixou pasmo, que ele apontava o lugar que ele ia bater e aí ele batia e entrava, sabe? E tipo assim, a defesa dele e a movimentação foram tão excelentes que ele tomou 10 golpes ao longo de 3 rounds. Isso é coisa muito absurda. E ele estava acertando basicamente sempre que ele queria. Muito bons chutes na perna, bons golpes no corpo, principalmente chutes frontais, bons socos também, bom controle de boxe. E aí veio essa afamada luta contra o Rick Glenn. Bicho, essa luta não foi só uma surra, essa luta foi um cacete federal, quase um crime. Porque o que aconteceu, tipo assim, uma coisa que você vai reparar a respeito do Gavin Tucker é que ele é bem pequeno para a categoria. Bem pequeno mesmo. Então, tipo, em comparação, tem uma foto, se vocês forem no Instagram dele, vocês vão ver que existe uma foto dele com o boxeador, o Teófimo Lopes. O Teófimo é maior do que ele e compete 10 libras abaixo da categoria do Gavin Tucker. E tipo assim, no boxe eles cortam menos peso, então eu realmente fico pensando o que o Gavin está fazendo na categoria peso-pena, e eu acho que nessa luta isso cobrou muito dele. O que aconteceu ele começou acelerado como sempre, mas ele recebeu um knockdown logo no início do primeiro round.
e ele não se recuperou mais desse knockdown, sabe? Ele teve várias fraturas no rosto, mas aí a grande questão é que o Rick Glenn estava colocando ele no clinch o tempo todo e trabalhando a partir do clinch de forma incessante, batendo sem parar, boxe sujo, jogando todo o peso em cima dos braços do Gavin Tucker, fazendo com que ele se exaurisse muito rápido. Aí as quedas começaram a vir muito fácil para o Rick Glenn, o ground and pound também. Então foi uma surra. Sinceramente, todos os rounds poderiam ser 10-8 nessa luta, tranquilo. Foi realmente difícil até de assistir e ele ficou um longo tempo parado. Tipo, tiveram outros fatores. Por exemplo, eu encontrei ele no início de 2018. Foi 2018 agora? E ele já estava recuperado. Tipo, fisicamente você via que ele estava bem. Ele talvez tivesse uma lesão ou outra, mas ele não estava com o queixo quebrado, ele não estava com o osso orbital quebrado. Só que ele ainda demorou muito tempo para voltar pro octógono. Ele até esboçou uma descida, mas voltou na categoria dos pesos mesmo, venceu o Seong-Woo Choi. E uma luta que foi competitiva simplesmente porque, novamente, o Seong-Woo Choi é gigante, e eu não digo só gigante em relação ao Gavin Tucker, ele é gigante em relação a toda a categoria, e aí eu fiquei pensando, bicho, já basta você ser pequeno, mas você ainda tem que pegar os maiores lutadores da categoria, o que é isso? Aí em seguida pegou o Justin James, que era um peso leve que estava descendo. Aí, pois estão reparando aí qual que é a tendência da coisa. E nessa análise que, inclusive, meu grande colega Caio Alandi estava aqui comigo, a gente estava falando a respeito de o Gavin Tucker é mais técnico em todas as áreas, mas é muito provável que ele receba uma bomba e morra. E meio que quase foi isso que aconteceu, porque o Gavin Tucker dominou essa luta de ponta a ponta. Ele acertou muito mais golpes, ele muito mais técnico, as quedas quando ele quis vieram, a finalização no final foi tranquila, até mesmo o primeiro round ele quase terminou numa finalização. Porém, o golpe que ele recebeu, um uppercut no primeiro round, quase matou ele. E tipo, o próprio Gavin gosta muito desses uppercuts, ele tá o tempo todo usando a troca de base para encurtar a distância e trabalhar uppercuts. É uma coisa bem técnica, bem bonita e bem legal de se ver. E aí na luta seguinte ele lutou contra o Billy Quarantillo, e o Quarantillo é um cara que é muito acostumado a jogar na pressão, no sentido de tentar cansar o oponente. Tipo assim, eu vou jogar 50 mil golpes em cima dele porque ele vai cansar antes de mim. É uma coisa que ele, inclusive, ele fala a respeito disso, de como que ele usa o próprio cardio como uma arma. E acabou que o Gavin conseguiu anular completamente o jogo dele, acertou os melhores golpes em todos os rounds, trabalhou ótimos golpes no corpo, que eu acho que pagaram dividendos aí a longo prazo, porque o Quarantillo não estava com o mesmo gás de sempre no segundo e terceiro round, conseguiu ótimas quedas, apesar do Quarantillo ser um cara que briga muito por baixo e o Gavin não ter conseguido estabilizar a posição por muito tempo depois de queda alguma, ele ainda assim estava constantemente jogando o Quarantillo no chão, e aí esse processo de explodir e levantar estava cansando ele. Acabou que o Gavin foi para uma decisão clara, e foi uma excelente luta, e tipo assim, falando a respeito de como ele luta, eu considero ele um lutador bem completo. Ele entrou no UFC como um trocador e ele já desempenhava muito bem esse papel. Ele tem ótimas joelhadas frontais, ganchos de esquerda, luta das duas bases, troca de base, inclusive, muitíssimo bem, belos chutes frontais, belos chutes na perna, bons jabs também, muito bom controle da distância. E agora ele está adicionando no jogo dele a parte das quedas, que ele está fazendo muito bem. Eu acho as quedas dele bem técnicas, principalmente porque ele é um cara com muita força física para a categoria. E no solo ele também tem boas passagens de guarda, boas finalizações. Não é um cara muito de trabalhar o ground and pound, ele prioriza mais o controle posicional e o ataque em finalizações que possam encerrar a luta. Mas assim, pro nível que ele está lutando atualmente, pro lugar que ele tá nessa categoria, eu acho ele um atleta extremamente completo. Claro que ele tem problemas, e um dos problemas é que ele é pequeno para a categoria. Ele é muito forte, mas ele é pequeno, ele não tem uma resistência muito boa, ele não tem um gás infinito de forma alguma, ele sempre sente quando a luta tá chegando no terceiro round, ele sente um pouco o ritmo.
Mas só que de um ponto de vista técnico, eu acho ele muito fundamentalmente correto. Ele sempre joga os golpes pensando na defesa, sempre está procurando se reposicionar, jogar com potência, jogar com velocidade, nunca jogar só por jogar. As quedas dele também nunca são atiradas de longe, querendo conseguir na sorte alcançar um calcanhar. Ele sempre faz as coisas de modo bem correto. Bom, se você está gostando aqui da nossa análise, deixa aqui o seu comentário. Diga também quem você acha que vai vencer aí esse combate, ou o Dan Hyde aí, ou o Gavin Tucker. E se você quiser receber aí os palpites dessa e de todas as lutas do UFC, na descrição aqui tem um link para você apoiar o nosso canal e você ajuda aí a gente a manter o nosso canal e continuar aqui trazendo para vocês esse trabalho. Capitão Carisma, Dan Hyde tem aí 1,70 m contra 1,68 m de seu oponente. 1,80 m, capitão, tem o Dan Hyde contra 1,68 m do Gavin Tucker. Quero saber se essa diferença de altura vai influenciar muito dentro da luta. Destro, o Dan Hyde, e canhoto, o Gavin Tucker. O que você enxerga, capitão, dos dois atletas? Como você acha que essa luta vai se desenvolver? Entendi. O Dan Hyde tem 1,80 m de altura ou... 1,80 m de altura. 1,80 m de altura? Pois é. É como eu falei, é uma diferença bem grande de altura, vai ter uma diferença de envergadura aí também igualmente grande. Aliás, qual é a diferença de envergadura, meu querido colega Yuri Campos? Por favor. Não, capitão, eu confundi aqui. Tem 1,70 m de altura, a envergadura que tem 1,80 m contra 1,68 m. Ah, bem que eu tava achando o Dan Hyde bem gigantesco para a categoria. Eu já tava pensando, não é possível que o Kattar é tão maior que 1,80 m. Então, ok. O Dan Hyde, ele tem um estilo um pouco mais básico. Eu não acho que ele tenha a versatilidade que o Gavin Tucker tem. Por outro lado, eu acho que ele é um cara que pode fazer muitas coisas com as coisas básicas que ele tem. Que era o que eu tava dizendo. Ele é um bom boxeador e ele sabe boxear andando para trás, ele sabe boxear andando para frente, ele sabe boxear sendo agressivo e ele sabe boxear em contragolpe. Então você não precisa ser o cara que sabe dar todos os tipos de chute, que trabalha joelhadas frontais, cotoveladas no clinch. Se você souber fazer uma coisa, mas souber adequar isso a todo o oponente, é isso que vale, é isso que você precisa fazer, sabe? Então, fica essa questão. O Gavin Tucker é o mais versátil entre os dois, eu acho que ele tem as melhores quedas, eu acho que ele tem a trocação mais completa, chuta bem, dá boas joelhadas, tem boas cotoveladas também, tem combinações superiores, trabalhando mais golpes, mas só que o Dan Hyde, ele tem um bom controle da distância, ele tem um bom senso estratégico, trabalha também excelentes combinações, sabe se movimentar pelo octógono, sabe trabalhar em cima das fraquezas do adversário, e isso é uma coisa que dá um certo diferencial para ele, sabe? Ideal para o Gavin seria que ele conseguisse utilizar todo o repertório dele, que é uma coisa que ele vem fazendo. Ele vem pensando, eu consigo trocar, claro, eu consigo, eu sou bom nisso, mas só que por que eu vou só trocar contra esse oponente? Por que eu devo só trocar com qualquer oponente? Então você vê aqui nas lutas dele, ele troca, mas se ele tem a oportunidade de levar a luta para baixo, ele também leva a luta para baixo. Então eu acho que é o tipo de coisa que ele deveria visar nessa luta, considerando que o oponente tem uma vantagem bem grande de envergadura e é um boxeador de mão bem pesada, sabe? Eu acho que o Gavin tem qualidade técnica para trocar com o Dan Hyde também. Não é uma luta que eu acho que, se ficar em pé, vai ser uma surra unilateral. Mas eu acho que o Gavin deveria respeitar um pouco mais, não só a diferença física no sentido de envergadura, mas também no quesito de resistência, no queixo e o poder de nocaute. Eu acho que tudo isso favorece o Dan Hyde. Não é como se ele fosse um cara de timing e pegar o oponente num golpe só super potente. Ele é um cara de volume, ele tá o tempo todo jogando golpes bem potentes e ele tá o tempo todo trabalhando com fintas, tentando ver as reações do adversário ao que ele faz para colocar contragolpes. Então ele faz muita coisa muito bem. São coisas básicas, às vezes parecem até repetitivas, mas só que a sutileza do que ele faz que é o que define ali define a excelência dele. Que às vezes é o mesmo gancho de esquerda, só que a forma que ele usa em contragolpe, avançando, saindo para a esquerda, no final de uma combinação, existem 30 mil jeitos e o Dan Hyde sabe escolher o jeito que mais se adequa à situação.
O Danhag não tem das melhores defesas de queda que você vai ver. Foi quedado pelo Mirsad Bektik, foi quedado pelo Calvin Kattar, foi quedado aí na luta dele no Contender Series, só que, em geral, ele enfrentou trocadores dentro do UFC. O cara que ele enfrentou que tinha mais gana de levar a luta pro chão foi o Mirsad Bektik, e a luta bateu no chão e ficou bastante tempo com o Bektik no controle, em especial no segundo round, que foi o round que o Bektik ganhou bem claramente, mas eu não acho que o Gavin tenha esse nível tanto de wrestling quanto de grappling, sabe? Eu não tenho certeza se é necessário esse nível de wrestling e grappling para lidar com o Danhag, e talvez a questão da trocação muito superior do Gavin em relação ao Mirsad já faça a diferença aí. Ele pode não ter a mesma destreza nas quedas, mas como ele tá o tempo todo fintando esse tipo de coisa, fintando a trocação para entrar nas quedas e fintando quedas para entrar na trocação, e ele faz as duas coisas muito bem, pode ser que ele engane o Danhag melhor do que melhor e consiga um aproveitamento de quedas melhor. Eu tenho dúvidas a respeito da qualidade do Gavin em se estabilizar por cima dos adversários, porque apesar dele priorizar posicionamento, ele não conseguiu fazer com que o Quarantillo ficasse embaixo dele muito tempo, nem o Seung-Woo Choi. E claro, pode ser que seja uma característica desses dois lutadores que são realmente bons nessa parte de grappling, de fazer o rola e se levantar, mas ao mesmo tempo eu não tenho como dizer que o Gavin é bom em segurar os adversários se ele não está segurando os adversários no solo até que eles estejam extremamente cansados, sabe? Então, como eu falei, eu acho que se entrar para uma parte de boxe puro, mesmo que o Gavin tenha uma trocação mais variada e chutes melhores, eu acho que a diferença em envergadura e poder de nocaute vai falar mais alto para o Danhag. É ideal para o Gavin que ele consiga trocar um pouco, entrar nas quedas, depois de entrar, trocar mais um pouco, para estar constantemente fazendo o Danhag ter que se adaptar ao que ele vem fazendo. E o Gavin também é um cara que consegue jogar tanto em contragolpe, quanto consegue ser agressivo, e é importante trabalhar com essas reações. É importante fazer com que o Danhag questione as próprias escolhas. Porque essa é daquela luta assim, se o Gavin não conseguir impor um certo respeito ali, o Danhag vai ligar o volume em cima dele, vai ligar, porque em relação a qualidades físicas, o Danhag tem maior envergadura, tem maior altura, tem maior poder de nocaute, tem melhor queixo e tem gás, se não melhor, tão bom quanto, sabe? Então, o Gavin não pode ficar querendo se valer, querendo fingir que essas coisas não existem. Ele tem que respeitar isso e fazer um jogo mais seguro. Então, essas são as formas que eu vejo a luta transcorrendo. Eu acho que o Ig também tem um bom wrestling, só que para mim seria tolice ele entrar numa troca de wrestling com o Gavin, que na minha opinião é mais técnico no quesito. Pro Gavin, eu acho que é trocar um pouco, tentar uma queda de vez em quando, tá constantemente confundindo o Danhag. E pro Ig, eu acho que é ficar um pouco mais afastado, tentar trabalhar mais no contragolpe, tentar colocar os jabs na cara do Gavin, fazer ele ficar um pouco mais desesperado, fazer ele ter que correr atrás da luta. Eu acho que aí o Gavin se desgasta mais e fica mais aberto para contragolpes mais potentes. Bom, tá aqui a análise do Capitão Carisma. Se você quiser ouvir o palpite do nosso capitão, ajude aí o nosso canal, seja um apoiador, um membro apoiador do nosso canal, apenas R$ 12,90 por mês, o link tá aqui na descrição. E diga também quem você acha que vai vencer esse combate. A gente quer trazer esse debate aqui junto com você aqui nos comentários. Senta o dedo no like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é a forma gratuita de você contribuir aqui com o nosso canal. E até a nossa próxima análise.